poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Ok, estamos começando agora mais um programa Em Poucas Palavras, e hoje a gente está aqui começando uma série de programas. Vamos fazer pelo menos uns 5 programas, não é isso, pastor? Isso aí. Então, em torno daquilo que os reformados entendem como doutrina da salvação, ou seja, soteriologia. Então nós vamos fazer várias perguntas aqui por pastor Augustus, nosso comentarista, em torno destes temas da salvação e de aspectos relacionados com o pecado, com relação à predestinação, enfim. Então fique ligado aí neste programa. Como vai, pastor? Pronto para esta série de perguntas aí? Estamos sim, com a graça de Deus. Nosso objetivo é esclarecer esse assunto, que foi o tema central da Reforma Protestante, não é? Sim. Exatamente, a Reforma começa quando Martinho Lutero descobre como é que Deus justifica o homem, e a partir daí, então, os desenvolvimentos desse entendimento se aprofundam, né? E nos dá o que a gente chama da teologia reformada. Então, estamos aqui na expectativa de que esses 5 programas sejam muito usados por Deus para esclarecer a respeito desse assunto. Então, vamos lá começar, então, essa série, e de vez em quando eu faço umas perguntas aí no meio, que é para lembrar aquilo que de repente as pessoas estão pensando, né, com relação àquilo que a gente está falando. Então, o primeiro programa nós vamos tratar um pouquinho dessa questão do pecado, como é que ele afetou a raça humana, e se uma pessoa por si mesma, ela pode então aceitar Jesus. Como a gente escuta muitas vezes a pessoa dizendo, eu aceitei Jesus, e alguns dizem, não, você não aceitou, você foi aceito por Jesus. É sobre isso então que nós vamos falar no programa de hoje. Pastor Augustus, então o nosso primeiro programa tem a ver com isso, né? Quando é que o pecado, ou quanto, na verdade, o pecado realmente afetou a raça humana? E se uma pessoa pode ela mesma dizer, eu aceito Jesus? Sim. Nadson, o pecado de fato afetou a raça humana em um grau que dificilmente nós podemos imaginar ou calcular, porque um dos efeitos do pecado é exatamente cegar a nossa percepção com relação ao nosso próprio estado. Ou seja, o pecado nos infectou de tal forma que nem avaliar a profundidade dessa infecção a gente realmente pode, não é? A verdade é a seguinte, Deus criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, os criou num estado de inocência, de perfeição. Eles, usando da liberdade que Deus lhes havia dado, desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido, não é? E com isso pecaram. E o pecado que eles cometeram fez com que eles decaíssem daquela retidão original, né, com a qual eles foram criados, e perdessem a comunhão com Deus que é santo e que não pode comungar com o pecado, né? E dessa forma eles se tornaram mortos e completamente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma, ou seja, todas as dimensões da personalidade humana, do corpo humano, enfim, do ser humano. Todas essas dimensões foram profundamente afetadas pelo pecado. O pecado é um princípio de rebelião, é um princípio de desobediência, de contaminação que nos afeta e nos afasta cada vez mais para longe do nosso Senhor e do nosso Criador, que é Deus, não é? Sendo Adão e Eva, o primeiro casal, o tronco de toda a humanidade, Nadson, a culpa daquele pecado que eles cometeram foi imputada aos seus filhos. Quer dizer, sim, Deus não somente os declarou culpados, mas declarou toda a descendência deles culpada. Por quê? Porque eles estavam em Adão. Né? Nós estávamos em Adão. Adão era o nosso representante, Adão e Eva. Quando eles caíram, então nós caímos com eles. Quando eles pecaram, o pecado deles nos foi imputado, né? E da mesma sorte, a morte, né? A morte entrou por Adão e passou a toda a raça humana. Contaminou toda a raça. E a nossa natureza também foi corrompida, né? E isso nós transmitimos aos nossos filhos, à nossa posteridade, através de geração ordinária, né? Então, é dessa corrupção interior do nosso coração que persiste ou que aflora aqui na vida, nossa vida, todas as transgressões atuais. Ou seja, eu não sou pecador porque eu peco. Eu peco porque sou pecador.
tá? A minha natureza, ela é, por definição, por nascimento, por herança, corrompida e manchada pelo pecado, não é? E essa corrupção do pecado, Nath, ela permanece a nossa vida toda, mesmo naqueles que foram regenerados, que foram salvos. Embora nós sejamos perdoados e essa natureza pecaminosa seja mortificada, tanto ela quanto os efeitos dela e os impulsos dela são real e propriamente pecado, né? Então, há uma luta constante, né, mesmo naqueles que foram salvos por Cristo Jesus, contra essa corrupção que habita em nosso coração. Assim, todo o pecado, né, tanto esse pecado original como os pecados que nós cometemos, eles são transgressões da lei de Deus e, portanto, nos torna culpados. E essa culpa nos coloca debaixo da ira de Deus e do castigo de Deus e expostos à morte, não é? E também estamos expostos e contaminados, né, a essa corrupção que invade todas as áreas do nosso ser. A Bíblia se refere a esse estado do homem pecador, Nathan, como ele estando morto, em ofensas e pecados, de ouvidos tapados, não é? Cego, ele não pode ver, não pode entender. O apóstolo Paulo diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. No livro de Gênesis está dito que o coração do homem é corrompido, é inclinado para o mal desde a sua mocidade, né? O apóstolo Paulo diz em Romanos 3, não há um justo, não há nenhum sequer, todos se corromperam, se afastaram de Deus. Ou seja, o pecado, ele de fato nos afetou muito mais profundamente do que a gente imagina. Então, respondendo a sua pergunta, se uma pessoa pode por si mesma aceitar a Jesus, a resposta é não. Porque ela, primeiro, não entende por que ela precisa de Jesus. Segundo, ela não entende o plano da salvação. Terceiro, ela não tem vontade de fazer isso. E quarto, ela não tem a habilidade de fazer isso. Tá, mas há linhas teológicas que dizem que se o homem não tem livre-arbítrio, Deus não poderia condená-los. Então, como é que o senhor responde essa questão? O único homem que tinha livre-arbítrio, e ainda assim há quem discuta isso, né, teria sido Adão. Porque o livre-arbítrio, se você tomar arbítrio como sendo a capacidade de arbitrar, decidir, escolher, pensa num juiz de futebol, um árbitro. Sim. Ele está apitando uma partida de futebol. E, de repente, tem lá um lance duvidoso. Sim. Se ele tiver alguma inclinação no coração dele por aquele time, por um dos times, né? É como já vimos aí, né? Por aí. Então, a decisão dele já não é livre, porque está enviesada, comprometida por essa predileção que ele já tinha antes no seu coração. O coração dele é inclinado para aquele time. Sim. Então, ele não é um árbitro livre. Pensando nisso, né, no nosso livre-arbítrio, ou seja, nossa capacidade de discernir, decidir, escolher livremente, ela na verdade não existe. Porque como nós já vimos, o nosso coração está corrompido, nossa vontade está corrompida, nosso entendimento está corrompido, nossos afetos, nossos gostos, nossos desejos estão corrompidos, inclinados ao mal. Então não há uma escolha ou uma decisão livre, ela é sempre inclinada para o mal. E, portanto, o homem é incapaz de fazer o bem por si mesmo. Ele não pode aceitar a Cristo, ele não pode aceitar o Evangelho, ele não pode ouvir a Deus e, por si mesmo, ele não pode escolher ou aceitar ou ter fé em Deus por conta da corrupção do pecado. Sim, mas eu estou aqui dizendo os aspectos, digamos, contraditórios, né, para que a gente possa colocar... Não é que você... Para que as pessoas possam entender quais são aqueles que se opõem à doutrina da salvação a partir da teologia reformada, e aí eles vão dizer, então, na verdade, se o homem não tem livre-arbítrio, na verdade, não é? Como é que Deus pode condenar? Não seria injusto, então, Deus condenar alguém que não tem esse livre-arbítrio? Isso, tem muita gente que faz essa pergunta, né? E eu entendo até por que elas fazem. A questão é a seguinte, Nathan, o fato de que o homem agora ele está morto nas suas ofensas e pecados e, portanto, ele está incapacitado pela sua própria culpa, não é? Pela sua própria culpa de crer em Deus e aceitar a oferta do Evangelho, não o torna inocente. Seria mais ou menos o seguinte, você tomou um empréstimo num banco e você não consegue pagar, você se tornou inadimplente, você não tem condição de pagar. Você vai no banco e diz, olha, eu estou devendo tanto, mas eu quero dizer que eu não posso pagar. O que o banqueiro vai dizer? Então você não pode pagar? Então você está livre, não é? Sua dívida está perdoada. Não é isso que vai acontecer, você vai continuar devendo, mesmo que você seja inadimplente, mesmo que você não possa pagar.
Eu sei que uma ilustração, ela não é perfeita, mas ela mais ou menos aponta para esse princípio. O fato de que o homem, pelo pecado, se tornou incapaz de obedecer a Deus, de atender a Deus, de crer em Deus, não o torna inimputável, né? Exato, Não é um nome estranho, né? Que o pessoal usa isso aí, né? Porque ele continua devendo a Deus. Ele quebrou a lei de Deus, está debaixo da ira de Deus. Quando Deus o condena pelos pecados e não pela incapacidade que ele tem de responder aos apelos de Deus. Ele é inadimplente diante de Deus, mas nem por isso inocente. Ele continua devendo. Exato. Bom, aí nosso comentarista colocou essa questão do homem, né, de não ter livre-arbítrio e, mesmo assim, culpado. Por que tem tanta gente boa no mundo? Como é que a gente avalia isso? A gente explica da seguinte maneira, Natsan. Na sua misericórdia e no seu grande amor, Deus não deixou a humanidade totalmente entregue à corrupção dos seus corações. Porque se Deus tivesse entregado os homens às suas paixões infames, a um estado mental reprovável e à imundícia dos seus corações completamente, a humanidade já teria perecido há muito tempo, né? Nós já teríamos nos destruído. Né? Mas Deus refreia essas paixões. Deus como que puxa o freio de mão. Através das leis, através do medo da punição, através de uma boa educação. Deus concede dons e talentos e concede, às vezes, uma boa índole ao cidadão, não é? A uma pessoa, mesmo que essa pessoa não conheça a Deus e não tema a Deus e não queira nada. Então, isso explica por que é que pecadores como nós, não é? Que não conhecemos a Deus e não queremos nada com Deus, a gente sente pena, a gente sente compaixão, sente aquele impulso de ajudar os outros, de fazer o bem, de ser honesto, mas não é que isso procede do coração do homem. Aquilo é a graça de Deus, que Deus distribui para toda a humanidade, indistintamente se as pessoas acreditam nele ou não, Deus concede essa graça. Mas esse tipo de graça que Deus concede, ela não é salvadora, ela é preservadora da humanidade. Para preservar a sociedade humana e para que a humanidade continue existindo, Deus refreia o poder do pecado e ele concede dádivas, dons, favores e bênçãos para a humanidade, como, por exemplo, pessoas bondosas, pessoas que ajudam umas às outras. Essas pessoas não têm mérito nenhum diante de Deus, porque estas atitudes boas não partem do coração delas, mas da graça de Deus atuando nelas. E isso não produz mérito para a salvação e não produz qualquer merecimento do favor de Deus. É por isso que você encontra gente que não acredita em Deus, não quer saber de Deus, mas faz coisas boas, são pessoas honestas e tudo. Mas não é mérito deles, é da graça de Deus mesmo. Por último aqui, em poucas palavras, vamos ver se a gente consegue terminar aí. Faz sentido, então, oferecer o evangelho aos pecadores, já que eles não podem aceitar mesmo esse evangelho? Nós vamos ver mais adiante, no correr dos programas dessa série, Natsan, que Deus oferece de boa fé o evangelho aos pecadores, mesmo sabendo que os pecadores não podem aceitar esse evangelho. Mas é porque através do oferecimento do evangelho é que Deus vai chamá-los. Sim. Deus vai atuar no coração deles, Deus vai despertá-los e fazer com que eles queiram o evangelho. Mas isso é para um programa daqui mais para frente. Com certeza. Então tá aí, vocês estão ligados nessa série de programas que vai falar sobre a doutrina da salvação para que você possa ter aí um padrão para que possa entender a teologia reformada explicando essa questão. Um bom programa, gostei, pastor. Eu quero agradecer a sua audiência, querido ouvinte, e mais uma vez a nossa oração para que Deus use essas poucas palavras para abençoar a sua vida. Perdão, Senhor, as forças de um desejo são mais fortes que eu. A dor e o fracasso